Olá, alunos. Vamos iniciar a aula da unidade 1 e unidade 2 da disciplina de Gestão de Crédito e Risco. Antes de falarmos sobre intermediação financeira, tá, que é o que baliza essa disciplina, vamos começar falando sobre o que são bancos. Bancos são empresas que basicamente trabalham com empréstimo de dinheiro. Elas prestam outros serviços? Sim, prestam. Mas a maior rentabilidade dela vem de empréstimos de dinheiro. Tá? Então, o que é um empréstimo? Tá? É basicamente uma transferência de um recurso de um agente superavitário para um agente deficitário. Tá? Ou seja, o banco ele toma dinheiro emprestado dos clientes que investem ou depositam em contas deste banco. Esse dinheiro é emprestado a outros clientes que ficam sendo devedores. O que é um agente superavitário que eu falei? Então, o agente superavitário é aquele agente que possui recurso sobrando e que desejaria aplicar este recurso de alguma forma para obter um rendimento sobre ele. O agente deficitário é aquele agente que não tem o recurso e precisa dele. Então, o banco ele faz a intermediação entre o agente superavitário e o agente deficitário. Então, o banco pega o dinheiro deste e empresta a este. Tá? O banco paga juros aos investidores. Ou seja, o banco paga juros a esse aqui, ao agente superavitário do qual ele pegou a grana, tá? E cobra taxas, né? Cobra juros deste aqui, que é o agente deficitário para o qual ele emprestou o recurso, tá? A diferença é que o banco cobra mais juros deste aqui do que o que paga este aqui. Então, essa diferença, né, entre o que ele paga para este e o que ele cobra deste, é chamado de spread, tá? E é esta diferença que fica para o banco que compõe a receita dele, tá? Então, o lucro do banco está exatamente na diferença entre essas duas taxas. Os bancos de hoje prestam outros serviços também, como eu falei. A movimentação financeira geralmente se inicia com um intermediário financeiro, tá? Ou seja, o banco, né, a instituição financeira, que tem como obrigação principal buscar dinheiro com aqueles agentes superavitários, tá? Com aqueles agentes que desejam investir de alguma maneira. E intermediação financeira, tá? É essa mediação que eu falei, tá? Entre agente superavitário para agente deficitário. Então, mediação é um termo bem apropriado, pois a grosso modo, tá? O que ocorre é a conexão entre os dois polos, tá? Entre aquele que tem o capital e deseja aplicar e aquele que não tem o capital e precisa ter. Aí é que entra o intermediário. O intermediário, normalmente, quem é? Geralmente uma grande instituição que se destina exclusivamente a essa finalidade, como financeiras ou bancos de investimentos. Existem dois tipos de intermediação financeira, tá? Existe a intermediação financeira direta e a indireta. Ambos transferem recursos de agentes superavitários para agentes deficitários, tá? Na intermediação financeira direta, os agentes superavitários depositam ou aplicam seus recursos em uma instituição financeira, tá? Através de depósitos à vista, que são depósitos em conta corrente, depósitos a prazo, CDB, RDB, poupança, tá? E os agentes deficitários tomam esses recursos, né? Ou seja, pegam este recurso através da forma de operações de crédito, como empréstimos. Tá? Duplicatas, cheques, notas promissórias, leasing, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Já a indireta, tá? Tem o mesmo teor, tá? Mas envolvem outros agentes. Na indireta, o agente superavitário ele adquire um título, um investimento, tá? Uma ação, um debenture, são títulos de créditos imobiliários via bolsa de valores, né? E o agente deficitário
toma este recurso, né, através de títulos de crédito que ele gera e vende dentro desse mercado, tá? Inclusive abrindo a possibilidade de participação de novos acionistas no seu capital social. Ou seja, uma forma de uma empresa obter um recurso sem precisar pagar taxas a bancos é justamente abrir capital. Né? Pegar o seu capital social, dividir ele em pequenas frações, né? E vender essas frações que se tornam ações dentro da Bolsa de Valores. Os investidores vão comprar essas ações e esse recurso vem para a empresa, tá? No mercado primário, que é a primeira negociação desses títulos. E o mercado financeiro, gente? O mercado financeiro ele é formado pelas instituições financeiras que realizam as operações de intermediação financeira direta. Em mercados como, que vocês vão ver mais na frente, tá? Monetário, crédito e cambial. E quais são os principais tipos de instituições financeiras? São os bancos comerciais, são os bancos múltiplos, que são aqueles que exercem mais de uma atividade, exercem múltiplas atividades. São os bancos de investimento, caixas econômicas e sociedades de crédito, financiamento e investimentos, que são as conhecidas financeiras. Porém, ao conceder um crédito, né, esse agente ele assume um risco. Qual é o risco? Ele está fornecendo um capital a terceiro. Existe a possibilidade dele não receber esse capital de volta. Tá? Existe a possibilidade de quem tomou o empréstimo não pagar, de quem tomou o empréstimo atrasar. Tá? E de qualquer forma, o banco vai ter que devolver, quando solicitado por aquele investidor, o recurso dele de volta. Tá? Então, o risco aí, na concessão desse crédito, é do banco, da instituição financeira, tá? Que está concedendo o crédito. Por isso que é necessário uma análise mais detalhada para subsidiar, né, a decisão de conceder ou não o crédito. Então, por haver um risco, tá, na concessão desse crédito, é que os bancos cobram juros proporcionalmente maior para conceder esse crédito. Da seguinte forma, tá? Se há um risco maior de o banco não obter o recurso de volta, ele pode optar por não fornecer o crédito, que o banco não é obrigado a fornecer crédito para ninguém, tá? Ou se ele optar por fornecer, ele pode fornecer a uma taxa de juros bem mais alta, para que compense o risco que ele tem de não receber. E ativos financeiros, gente? De forma simplificada, os ativos financeiros são aqueles que apenas são negociados no mercado financeiro, sendo conhecidos como ativos de papel. São ativos mais palpáveis. Vocês vão entender um pouquinho melhor aqui agora. Um exemplo de ativo financeiro: ações. Tá? E o que é ação? Ação é a menor parte divisível de uma empresa. Ok? Quando é a pequena fração de uma empresa. Ok? Os títulos são emitidos por sociedades anônimas, porque para colocar suas ações, né, suas cotas dentro de bolsa de valores, é necessário que, no Brasil, que sejam emitidas por sociedades anônimas, ok? E as ações se dividem em dois tipos, que são ações ordinárias nominativas e preferenciais nominativas. A diferença entre elas, antes disso, qualquer empresa que abrir capital precisa colocar à disposição dois tipos de ações? Não, tá? Ela pode optar por ter os dois tipos, ou só ordinárias, ou só preferenciais, tá? Na Bolsa de Valores, ela é negociada com um númerozinho ao final da abreviação, que diz qual é a empresa daquela ação, né? As ações ordinárias são as de número 3, as ações preferenciais são as de número 4, tá? E nas ordinárias, a ação ordinária permite que o investidor, que o acionista, participe dos resultados econômicos, tá, daquela empresa e tenha direito a voto em assembleia. Ou seja, ele tem o direito de opinar através do seu voto nos rumos daquela empresa. Os investidores que adquirem ações do tipo preferencial não possuem direito a voto, tá? Em contrapartida, possuem preferência no recebimento de dividendos. Ou seja,
eles possuem preferência para receberem, tá, a remuneração sobre capital próprio. Normalmente, quem tem ação preferencial não tem direito a voto. Porém, caso a empresa opte, ela pode pedir o voto dos acionistas preferenciais. Porém, não é um direito dos acionistas preferenciais, ok? Contrato de futuros. Contrato de futuros, gente, é um contrato derivativo. Por que derivativo? Porque o valor dele deriva de um outro. Tá? No caso, nós falamos contrato futuro porque ele é fechado agora para ser liquidado em um futuro. Esse contrato permite que ambas as partes se comprometam a comprar ou vender um determinado ativo numa data futura. Então, o que você compra agora, né, você paga agora, é o direito, tá, de adquirir, de comprar ou vender esse determinado ativo em um futuro. Títulos públicos, tá, são emitidos pelo Tesouro Nacional e é uma das formas do governo conseguir levantar dinheiro para financiar suas atividades. O que é um título público, tá? É um título no qual o governo diz ali quanto vale aquele título e diz quando ele pode ser resgatado. E qual é a taxa de correção dele quando ele for resgatado. Aí pode ser resgatado daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos, tá? Tem especificado no título, ok? O prazo para resgate dele e a remuneração daquele título, né? Normalmente eles são remunerados pela taxa básica de juros, que é a Selic. Ok? Então o governo coloca esse título no mercado, os investidores compram, o governo recebe o dinheiro e financia suas atividades. Assim como nós temos títulos públicos, nós temos títulos privados. É bem parecido, só que são emitidos por empresas privadas. Da mesma forma, objetivando levantar recursos do mesmo jeito. Commodities é um termo em inglês que designa mercadorias, tá? E as commodities são ativos financeiros, tá, que são utilizados nas transações comerciais de produtos de origem primária, ou seja, produtos ainda em estado bruto. O exemplo de uma commodity é o petróleo. Tá? São mercadorias que podem ser mantidas em estoque por um bom tempo, sem que se vençam, sem que perca sua qualidade. Tá? E por isso possuem cotações e são negociadas a nível mundial, ok? E podem ser negociadas também a futuros. E o sistema financeiro nacional? Agora vamos ver como se estrutura todo o nosso sistema financeiro, ou seja, como ele é montado. Ok? O SFN, Sistema Financeiro Nacional, tá? Ele é um conjunto de instituições financeiras ou não financeiras que utilizam instrumentos financeiros e de capitais específicos para captação e aplicação de recursos, propiciando um fluxo regular de recursos, novamente, entre os agentes superavitários, né, que são os poupadores, aplicadores, para os agentes deficitários, que são os tomadores. Ele se divide em subsistema normativo e supervisor, subsistema de intermediação. Na verdade, o Banco Central costuma dividir em 3, tá? Subsistema normativo, subsistema supervisor, subsistema de intermediação. Eu estou colocando aqui em 2 porque o subsistema supervisor está intimamente ligado ao subsistema normativo e trabalham de formas juntas, próximas e parecidas. Tá? Então, o subsistema normativo ele tem basicamente a função de criar normas, o supervisor de supervisionar a aplicação dessas normas, e o de intermediação, né, o subsistema que vai fazer a transferência do agente superavitário para o deficitário, ou seja, vai trabalhar com a intermediação do mercado.
Subsistema normativo e supervisor, tá? É responsável pelo funcionamento do mercado financeiro e das instituições. É composto pelo principal deles, Conselho Monetário Nacional, CMN, e suas comissões consultivas, né, que são as comissões que assessoram o CMN nos mais diversos assuntos. Aí nós temos os supervisores, né? É o subsistema supervisor, né, que é o Banco Central, e a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. E temos as instituições especiais, Banco do Brasil, BNDES e Caixa Econômica Federal. Vamos falar de cada um aqui, tá? Conselho Monetário Nacional. Qual a finalidade principal dele? Tá? É formular toda a política monetária e de crédito nacional. Ok? É ele que cria, desenvolve e aprova, junto com o executivo, né, toda a política de moeda e de crédito nacional. Objetivando o quê? Objetivando atender os interesses econômicos e sociais do país. Tem por objetivo fixar diretrizes e as normas da política cambial, regulamentar as operações de câmbio, controlar a paridade da moeda, tá? Da nossa moeda nacional com no caso, dólar, né, que é a principal moeda internacional, e o equilíbrio da balança de pagamentos. Por que é importante, gente, trabalhar, fixar diretrizes na política cambial? Porque a política cambial impacta diretamente na nossa balança de pagamentos, na nossa balança comercial. Tá? Da seguinte forma, no início, no final de cada ano, final e início, né, do ano, o governo senta e traça estratégias econômicas e objetivos econômicos para o longo do ano. Ok? E nisso, ele estabelece metas a serem atingidas em balança de pagamentos, em balança comercial, o quanto o dólar pode chegar a bater, qual o máximo e mínimo em que o dólar pode variar sem que impacte importações e exportações. E a partir disso ele vai trabalhando, tá? Vai controlando tudo para manter as variáveis dentro do que é esperado pelo governo para que se obtenha sucesso na política econômica daquele ano, tá? Então, no caso aí da política cambial, que foi o que eu chamei a atenção aqui, tá? Um dólar alto, por exemplo, favorece muitas exportações, porque quem exporta recebe em dólar. Porém, prejudica muitas importações, porque quem compra paga também dólar. Então, o Banco Central, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, tá, costuma intervir um pouco nisso, nessa cotação do dólar. Da seguinte forma, se o dólar está muito caro para o que é planejado pelo governo, o Banco Central vai e mexe na oferta. Ele tem uma reserva de dólares e ele passa a vender dólar dentro do mercado para aumentar a oferta do dólar e baixar o preço dele. Se o dólar estiver com um preço muito baixo para o que o governo espera, tá? O que é que o Banco Central faz? Ele vai no mercado e compra dólares. Então ele retira dólares do mercado, diminuindo a oferta da moeda, fazendo com que o preço dele suba. E assim ele vai meio que tangendo a cotação do dólar para se manter aonde o governo espera, ok? O Conselho Monetário Nacional é composto por Ministério da Economia, presidente do Banco Central, ó o Banco Central aí supervisor, tá? Compondo o Conselho Monetário Nacional, tá? Por isso que eu coloquei os dois juntos ali. E tem algumas comissões consultivas, tá? Do CMN, que são comissões para assuntos bancários, mercados de capitais, mercados futuros, crédito industrial, rural, comissão para consultiva sobre política monetária, política cambial. São comissões que estudam essas áreas e criam propostas de normas e regulamentações e ações para cada área dessa, tá? E aprovam junto com o Conselho Monetário Nacional, ou seja, o Ministério da Economia e com o presidente do Banco Central.
O Banco Central já é o braço prático, ele é o braço executor das políticas traçadas pelo Conselho Monetário Nacional e ele é o órgão fiscalizador, o órgão supervisor do sistema financeiro nacional. Tá? Ele é o banco fiscalizador e disciplinador do mercado financeiro, disciplinador do ponto de vista de multa mesmo, ele é aquele que fiscaliza e que aplica a punição caso as normas estabelecidas pelo CMN não sejam cumpridas, ok? E ele é o banco gestor do sistema financeiro nacional, ao expedir normas, autorizações e portarias, tá? Para promover o controle das instituições financeiras. E ele é o banco executor da política monetária criada pela CMN. Já a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, tá? Ela é vinculada, desculpa gente, tá aqui o Ministério da Fazenda, mas ela foi unificada, né? Então vamos corrigir aqui, ó. Ela é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia, ok? Ela é o principal divulgador e incentivador de investimentos no mercado acionário. Ela estimula que os investidores entrem no mercado acionário, passem a investir em ações em bolsa de valores. Ela é responsável por assegurar a honestidade e a veracidade das operações de compra e venda de valores mobiliários, tá? De títulos, de ações. Promove a expansão dos negócios no mercado acionário. Protege os investidores do mercado acionário. A CVM, tá? Ela basicamente é a gestora de normas da Bolsa de Valores, tá? E fiscalizadora também. Banco do Brasil é um dos agentes financeiros do governo federal, tá? O que a gente vai falar daqui a pouco é a Caixa Econômica, que é bem mais do que o Banco do Brasil, tá? Então, o Banco do Brasil é agente financeiro do governo federal na execução da política de crédito e financeira, tá? Das linhas criadas pelo governo federal, sobre a supervisão da CMN, tá? Além disso, ele é um banco comercial, ele tem autorização para funcionar como um banco comum, ok? E é um banco de investimento e desenvolvimento, ou seja, financia atividades rurais, industriais, comerciais, serviços, que tenham por objetivo fomentar a economia regional. Tá? Nesse ponto aqui, ele é semelhante ao BNDES, que a gente vai já ver, porém o Banco do Brasil visa isso aqui a curto prazo, tá? E o BNDES já visa isso mais a médio e longo prazo. BNDES, como eu acabei de falar, é o principal instrumento de médio e longo prazo de execução da política de financiamento do governo federal. Tá? Tem por objetivo reequipar e fomentar empresas de interesse ao desenvolvimento do país. O BNDES é o principal braço executor de políticas de desenvolvimento regional do governo federal. Okay? Possuem linhas de financiamento para empresas que sejam de interesse para o desenvolvimento regional, linhas de financiamento a juros baixíssimos, possuem inclusive linhas não reembolsáveis, tá? O que é isso, né? São linhas no qual o BNDES vai dar realmente o dinheiro, ele não vai esperar receber de volta, porque o objetivo com aquele investimento ali é fomentar aquela área, incentivar aquele desenvolvimento naquela área, naquela região, tá? Mas a grande maioria do BNDES, né, dos recursos do BNDES, são reembolsáveis, tá? Ou seja, você vai pegar como um empréstimo e vai ter que devolver. Porém, há juros bem menores do que os outros bancos, porque ele é um banco de fomento, ele é um banco de incentivo a desenvolvimento, tá? O BNDES administra fundos como o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é o fundo que financia o seguro-desemprego. Caixa Econômica Federal. Tá? As caixas econômicas são instituições financeiras públicas, autônomas e que apresentam um claro objetivo social. Caixas econômicas não são exclusividade do Brasil, tá? É um tipo de banco que existe em vários países do mundo. Aqui é porque nós não temos um nome, né?
a nossa Caixa Econômica Federal, o nosso tipo de banco Caixa Econômica Federal, nós optamos por nomeá-lo Caixa Econômica Federal. Tá? Nós não criamos outro nome, mas diversos países possuem caixas econômicas. Ok? Elas são o quê? São instituições financeiras públicas autônomas que apresentam um objetivo social. Tá? O maior objetivo dela é trabalhar linhas sociais do governo federal. Tá? Ela tem autorização também para exercer atividades bancárias comuns, ok? De bancos comerciais e múltiplos. Bancos múltiplos são aqueles que exercem múltiplas atividades. Tá? Caixa Econômica Federal é o principal agente do sistema financeiro de habitação. É ele que gerencia o Programa Nacional de Habitação, ok? E os recursos desse sistema financeiro habitacional, tá, são originados do FGTS, cadernetas de poupança e fundos próprios, certo? Então, a Caixa Econômica Federal, ela é o braço executor do governo para políticas econômicas e sociais, ok? É por isso até que toda a linha do governo federal que a gente vê aí, tudo ocorre via Caixa Econômica. E o subsistema de intermediação, né, que é composto pelas instituições bancárias e não bancárias, tá, que atuam no processo de intermediação, é composto por instituições financeiras bancárias, instituições financeiras não bancárias, a SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, as instituições auxiliares e as instituições não financeiras. Vamos ver cada uma delas, tá? Os bancos comerciais são os bancos comuns, que a gente costuma ver no nosso dia a dia, tá? São constituídos em formas de sociedades anônimas, possuem capacidade de criar moeda escritural, né, de criar alguns títulos, tá? Trabalham também com prestação de serviços, como compensação de cheques, depósitos, cobranças, transferências, pagamentos, custódia de valores, operações de câmbio. E as instituições não bancárias, tá? Instituições financeiras não bancárias, são os bancos de investimento, tá? Que são grandes fornecedores de crédito de médio e longo prazo, tá? Leaseback, repasse de recursos ao exterior, recebimento de recursos do exterior. Os bancos de desenvolvimento, que são instituições públicas estaduais, que visam promover o desenvolvimento daquele estado, tá? Desenvolvimento econômico e social. Nós tínhamos aqui, né, que era até o BEC, né, o Banco do Estado do Ceará, que depois foi comprado pelo Bradesco, tá? Mas existem ainda alguns estados que possuem bancos de desenvolvimento estaduais. As sociedades de crédito, financiamento e investimento, que são as famosas financeiras, que dedicam-se o quê? A financiar bens duráveis a pessoas físicas por meio do crédito direto ao consumidor, né? O CDC. As sociedades de arrendamento mercantil, que realizam as operações de leasing, que é uma espécie de aluguel, vocês devem ver mais na frente, tá? De bens nacionais, adquiridos de terceiros e destinados ao uso dos arrendatários. Muito comum utilizar em sociedade de arrendamento mercantil, fazerem leasings, empresas que possuem frotas de veículo, companhias aéreas. As cooperativas de crédito, que começa a ficar bem popular aqui no Brasil, tá? Inclusive tendo algumas de bairro até, tá? Que são voltadas a viabilizar crédito aos associados da cooperativa, tá? Além de prestar alguns serviços. E a sociedade de crédito imobiliário, que volta-se já ao financiamento habitacional, financiamento imobiliário, que abrange o quê? Compra e venda de imóveis. Os recursos são levantados por meio de letras imobiliárias e cadernetas de poupança. A SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que tem como função promover o financiamento imobiliário, tá? Por meio da captação e do direcionamento dos recursos de depósitos de poupança e dos fundos provenientes do FGTS, ok? É composto pela Caixa Econômica Federal, as sociedades de crédito imobiliário que nós já vimos, né? As associações de poupança e empréstimo e os bancos múltiplos. E as instituições auxiliares, que são bolsas de valores, as sociedades corretoras de valores imobiliários, tá? Que trabalham em bolsa de valores. Assim, nós não podemos comprar
uma ação diretamente na Bolsa de Valores, tá? Quem faz esse processo de compra e venda de ações dentro da Bolsa são as corretoras de valores imobiliários. Quando nós queremos investir em ações, nós procuramos uma corretora, tá, de valores imobiliários, abrimos uma conta com ela, colocamos um recurso lá, tá? E se você quiser comprar uma ação, você lança lá no sistema da corretora um pedido de compra daquela ação. Né? Se tiver alguém dentro da Bolsa de Valores vendendo a ação no mesmo valor que você deseja comprar, a sociedade corretora vai lá e compra. Tudo automático, via sistema em coisa de frações de segundos, tá? Mesma coisa para venda. Sociedade distribuidora de valores imobiliários e os agentes autônomos de investimento. E nós temos as instituições não financeiras, que são as sociedades de fomento comercial, as factories, tá? Bem conhecidas das pequenas empresas, tá? São empresas comerciais que operam por meio de compra de duplicatas, cheques e outros títulos, de forma similar ao desconto bancário. Raramente ela é utilizada por médias empresas e praticamente nunca utilizada por grandes empresas. O maior cliente das factories são as micro e pequenas empresas, tá? Vou dar um exemplo aqui de como ela funciona. Você recebeu um cheque, ok? Só que um cheque pré-datado para ser descontado daqui a 30 dias. Só que você precisa do dinheiro agora. E aí, como faz? Você está com um cheque pré-datado para 30 dias, mas você precisa do dinheiro agora. Então, você pode se dirigir a uma factoring, lá você vai fazer um cadastro, vai analisar seu perfil, analisar todas as suas características financeiras. E ela aceitando, o que ela vai fazer? Ela vai comprar o direito de recebimento desse cheque. Ou seja, vamos dizer que o cheque seja de 30 mil reais, tá? Ela vai te pagar esse valor. Claro que ela vai retirar aí a taxa dela, né? Aí pode ser 10%, 15%, 20%. Algumas cobram até 30%, tá? Mas no nosso exemplo vamos colocar 10%. Então você tem um cheque de 30 mil reais, a factoring fica com esse cheque para daqui a 30 dias, né? E te passa 27 mil reais. Tá? Ela fica aí com 10% aí no nosso exemplo, tá? E fica com esse valor a título de taxa dela, né? Pelo serviço dela. A partir daí, o risco de recebimento ou não desse cheque passa a ser da factory. Tá? Por isso que ela faz uma análise antes. Tá? Para tentar mitigar, para tentar diminuir o risco dela. Então, a taxa serve exatamente para isso. A partir dali, se o cheque compensar ou não, né, passa a ser responsabilidade da factory, já que ela passou a ser a detentora legal do direito de recebimento. E as companhias seguradoras, tá? Que estão dentro do sistema financeiro, simplesmente porque elas têm a obrigação de aplicar parte das reservas dela dentro do mercado de capitais. Okay? Então, como elas são obrigadas a aplicar parte da sua receita dentro do mercado de capital, então ela acaba entrando dentro do sistema financeiro. Vamos entrar agora em crédito, gente. Tá. E o que é crédito? Tá? Crédito é todo ato de vontade ou disposição de alguém de destacar ou ceder temporariamente parte do seu patrimônio a um terceiro, tá? Na expectativa, né, que esse patrimônio cedido, né, volte integralmente acrescido de uma remuneração, tá? Depois de um determinado tempo, né, do tempo negociado entre as partes. Então, crédito, tá, no sentido bem específico, nada mais é do que a entrega de um valor presente mediante a promessa de receber esse valor de volta no futuro. O crédito deve ser tratado, gente, como um produto, tá? Para as instituições financeiras. Tá? É um produto que ela tem que trabalhar, que ela tem que vender essa concessão desse crédito. Para isso ela precisa fazer um processo de análise de risco, para que ela não venda este crédito, né, não conceda este crédito para alguém que não vai ter condições de devolver este valor para ela. Tá? Então, a partir desses estudos, é que ela calcula o limite de crédito máximo e mínimo para cada pessoa ou organização.
O crédito está inserido no contexto da intermediação financeira, tá? Sendo parte relevante da geração de receita do banco. E o crédito cumpre um papel econômico e social muito importante. Por quê? Porque ele gera transferência, circulação de riqueza, né? Já que ele leva recursos dos agentes superavitários para os agentes deficitários, tá? E atende a necessidades dos agentes econômicos. Diversas pessoas só conseguem adquirir bens mediante a utilização do produto crédito. Porém, esse processo de concessão tem um risco. E o que é o risco? Tá? O risco é a perda em razão de mudança na qualidade creditícia da contraparte. Ou seja, é a perda da capacidade de pagamento daquela parte que contraiu o empréstimo, que pediu crédito. Tá? Ou seja, é a possibilidade do não recebimento devido à inadimplência da parte que pediu crédito. Exemplo, crédito concedido a um cliente por um banco e não honrado segundo os termos que estavam em contrato. Ou seja, o cliente passou a não pagar em dia, ficou atrasando, ou deixou de pagar, aí o banco precisou renegociar, precisou oferecer um desconto que não estava previsto no contrato inicial, tá? E o risco de crédito pode ser associado a uma pessoa física, a uma empresa ou a um país, tá? Questão que a gente falou lá dos títulos públicos, tá? Não é porque tem um governo por trás que não pode haver uma inadimplência, que não tem um risco, tá? Tem sim. Vamos dizer que o país possa se endividar, ficar economicamente ruim ao ponto de não conseguir honrar com o pagamento dos seus títulos. Existe um risco. A Argentina recentemente fez isso, tá? Mas enfim, no mercado financeiro não existe nada sem risco, tá? Tudo tem um risco. Uns menores, outros maiores, mas tudo tem um risco. Então, gente, o que as instituições fazem é buscar formas de classificar, tá, o risco de crédito. Tá, ou seja, eles criam uma análise creditícia do cliente, tá? Com diversas informações sobre ele, sobre a vida pessoal, sobre a vida financeira, a vida profissional, tá? Para ter o máximo de informações possíveis que possam subsidiar a tomada de decisão de conceder ou não este crédito. Os modelos de classificação de crédito têm por objetivo, tá? Discriminar o risco de inadimplência de cada tomador. Exemplo desses modelos são os ratings, o credit scoring, ou seja, são as empresas ranqueadoras, né? As empresas de score, de desenvolvimento de score. Um exemplo clássico nosso aqui é o Serasa, né? Que tem o score, né? Que quanto mais alto o seu score, mais fácil você conseguir crédito e os juros são menores. Por quê? Porque quanto mais alto o seu score, pela metodologia do Serasa, mais difícil é de você ficar inadimplente. Porque seu score só sobe se você for um bom pagador. Então, quem é um bom pagador, né, tem um risco menor de ficar inadimplente, ou seja, tem um risco menor de não honrar os compromissos com a instituição financeira. E o rating pode ser montado usando técnicas estatísticas, tá? Existem diversos modelos de regressão para isso. No entanto, o mais comum de se trabalhar, tá, é através da análise julgamental, tá, que é um método de escoragem de clientes, onde o sistema levanta algumas características de cada cliente, tá, e une a experiência do departamento de crédito, tá, de acordo que pessoas nesse perfil costumam ser mal pagadores, pessoas nesse perfil costumam ser bons pagadores. A análise de crédito, gente, basicamente tem como principal função, tá, subsidiar o tomador de decisão em conceder ou não o crédito. Ok? Existem algumas variáveis, tá, conhecidas aqui como seios do crédito, que ajudam na tomada dessa decisão. Nós vamos falar dos 5 principais aqui, tá? Que é o caráter, colateral, capacidade, condições e capital, que são os principais, que são os mais levados em conta. O primeiro é o caráter, gente. É a intenção do cliente em saldar a dívida.
Tá? Tá ligado à honestidade da pessoa, à reputação dela. Se a pessoa tem caráter, tem perfil de bom pagador. Tá? Um bom pagador não quer dizer que ele nunca vai ficar inadimplente. Ele pode ficar inadimplente, mas ele não é inadimplente, ele está inadimplente, tá? Por alguma intempérie, alguma problema ocorrido na família, ou porque ele ficou desempregado temporariamente. Mas assim que ele retoma a capacidade de pagamento dele, ele procura as instituições, ele negocia e paga o que está atrasado, tudo. Ou seja, ele não é um mau pagador, ele é um bom pagador que enfrentou algumas dificuldades. Mas é um bom pagador. Tá? Então, o caráter. São pessoas que estão sempre dispostas a honrar com suas dívidas. Capacidade. É o potencial do cliente para quitar o crédito que foi solicitado, né? Ou, no caso de um negócio, a habilidade daquele negócio gerar lucro para poder pagar suas obrigações. É a capacidade que o cliente tem de honrar com suas dívidas. Terceiro, condições. Tá? São os fatores externos e macroeconômicos que não podem ser controlados, tá? E que podem afetar a capacidade do cliente de pagar suas obrigações. Um exemplo disso, vamos dizer que um agricultor vai a um banco pegar um empréstimo para poder custear sua plantação daquele ano. Mas os analistas dizem que este ano será um ano possivelmente de safra ruim, pelas condições do tempo, né, e a baixa possibilidade de chuvas. Infelizmente é isso que ninguém pode controlar, não é? Por isso que é um fator externo que não pode ser controlado. Mas, nesse caso, o banco pode negar o empréstimo, porque ele sabe que ele vai conceder um empréstimo para aquele agricultor, na maior boa-fé, plantar, só que o banco já sabe que as condições esperadas para aquele ano são ruins para o plantio. Então, provavelmente, aquele agricultor vai investir o dinheiro na sua plantação, vai perder sua plantação pelas intempéries ambientais, né, climáticas, e não vai poder honrar com o banco. Capital, que é a solidez financeira do solicitante, o grau de endividamento desse patrimônio, né, a solidez da sua estrutura financeira, tá? A solidez dos seus negócios, das suas contas, e o grau de endividamento do seu patrimônio. Qual é a porcentagem do seu patrimônio que está endividado? Né? Se você já possui empréstimos com outros bancos, qual é o seu nível de endividamento? Tá? E se você já tem empréstimos com outros bancos, por que esses empréstimos não resolveram o seu problema? Por que é necessário pegar mais um? E o outro é o colateral, tá? Que é a capacidade de oferecer garantias adicionais para respaldar o débito, como, por exemplo, a indicação de um avalista, a oferta de um bem como garantia. Isso fica bem mais prático e menos arriscado para o banco, porque o banco sabe que se você não pagar, tá? Tem aquele avalista, aquele que te deu um aval, que vai honrar no seu lugar, vai ter que honrar no seu lugar. Ou então aquele terreno, aquele imóvel, aquele veículo que você ofereceu como garantia, o banco vai tomar, vai levar a leilão e vai pegar o dinheiro. Tá? Então o risco para o banco é bem menor, por isso que em empréstimos que existem concessão de garantias, o banco consegue ofertar uma taxa de juros mais baixa, pois o risco para o banco é menor. Tá? E a partir dessas análises é feita uma classificação do cliente. Tá? Por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo. Clientes A são aqueles que pagam sempre no vencimento antecipadamente. Clientes B pagam com atraso de até 10 dias. Clientes C pagam com atraso de 11 a 30 dias. Clientes D pagam com atraso superior a 30 dias. Então, é criada uma classificação e as instituições começam a enquadrar seus clientes, tá, dentro de cada ponto desse. Com isso, né, ela já tem um norte sobre a capacidade de pagamento desse indivíduo ou dessa empresa.
Já a política de crédito são regras desenvolvidas para encontrar o equilíbrio entre as necessidades de venda e uma carteira a receber de alta qualidade, ou seja, com pouca possibilidade de não recebimento. Tá? Aí isso envolve o quê? Processo de cadastro, de desenvolvimento, né? Criação de limites, sistema de pontuação para análise, classificação com base nessa pontuação e avaliação. Vamos ver aqui cada um deles, tá? Cadastro. É um conjunto de informações que auxilia no processo decisório da análise de crédito, tá? Ele precisa ser confiável e objetivo. Deve trazer informações suficientes para que se inicie um relacionamento entre aquela instituição financeira e o cliente. Deve trazer informações como endereço, nome, contato, referências comerciais, referências pessoais, imóveis próprios, veículos próprios, salário, imposto de renda, tudo para que o banco tenha uma lista com informações básicas sobre sua vida pessoal e financeira. Tá? E esses dados devem ser constantemente atualizados para que se mantenham confiáveis. Algumas instituições atualizam esses dados de 3 em 3 meses, outras de ano em ano. Importância do cadastro. 1. Para que a instituição financeira conheça o perfil do seu cliente. 2. Saiba quais são as características pessoais e financeiras dele. Que isso impacta diretamente na capacidade de pagamento dele. 2. A partir de uma análise, tá, que envolve esse ponto agora, e os que nós já falamos anteriormente, tá, lá nos 6 do crédito, tá, é estipulado um limite, tá, que é um valor mínimo e máximo de crédito ao qual o cliente pode ter acesso. Inclusive, vocês podem até verificar na conta bancária de vocês, quem tem limite de crédito, que esse limite muda constantemente, tá? Normalmente os bancos alteram esse limite, revisam esse limite a cada 90 dias. Então, às vezes você está com um limite maior de crédito, às vezes está com um limite menor, tudo vai de acordo com a análise que é feita normalmente pelos bancos a cada 90 dias, tá? Então, existem 2 tipos de limites, e os 2 são levados em consideração. Um é o limite inferior, o outro é o limite superior. O limite inferior é o valor aceitável para a prestação, é o valor máximo de prestação que você pode ter. Tá? E o limite superior é o valor máximo de crédito que você pode requisitar. Porém, a prestação para pagamento desse crédito deve estar dentro do limite inferior, que é o valor máximo de prestação que você pode ter. Isso é objetivando não comprometer a tua capacidade de pagamento mensal. 3. A pontuação. Escolhe, que é o sistema de concessão que envolve o levantamento de algumas variáveis e a pontuação de cada variável, tá? De acordo com o cadastro do cliente. Algumas variáveis possuem um peso maior de pontuação, algumas variáveis possuem um peso menor de pontuação. Nós vamos já ver um exemplo, tá? E a classificação é baseada na pontuação. Ao final do somatório da pontuação, nós temos, por exemplo, aqui algumas classificações. Cliente A, de 201 a 230 pontos, expectativa de risco mínimo na concessão do crédito. Cliente B, de 171 a 200 pontos, expectativa de risco reduzida na concessão de crédito. Cliente C, de 151 a 170 pontos, já há um risco médio em conceder crédito para esse cliente. E na pontuação de 0 a 150, o risco de conceder o crédito é elevadíssimo. É a classificação D, no nosso exemplo, tá? Coloquei aqui um perfil, tá, de um personagem fictício, que nós vamos ver aqui nesse próximo slide, tá? E aqui é também fictícia, tá? É uma tabela de pontuação que eu criei para exemplificar para vocês, tá? Idade, se tem mais de 18 anos, conta 10 pontos. Se tem menos de 18 anos, conta 0 pontos. Residência, se é própria, conta 15 pontos. Se é financiada, conta 10 pontos. Se é alugada, não conta ponto nenhum. Tempo de emprego, se está no emprego há menos de um ano, não conta ponto nenhum. Se está no emprego de 2 a 10 anos, conta 10 pontos. Se está no emprego acima de 10 anos, conta 20 pontos.
Se tem carro ou moto, conta 25 pontos. Se não tem, 0 pontos. Se já teve nome em sistemas de proteção ao crédito, tá? Se tem nome, na verdade, cadastrado no sistema de proteção ao crédito, conta 0 pontos. Se não tem o nome, né? Nunca teve o nome cadastrado no sistema de proteção ao crédito, né? Conta 35 pontos. Se já teve cheque cadastrado no cheque sem fundo, tá? No cadastro de cheque sem fundo, não conta nenhum ponto. Se nunca teve o nome cadastrado no CCF, conta 35 pontos. Se já teve algum protesto cadastrado, conta 0 pontos. Se nunca teve protesto cadastrado, conta 35 pontos. Tá? E ações aqui, se ele possui algum tipo de investimento, né? Conta. Se ele não tem, né, nenhum tipo de investimento, ou trabalha de maneira de não correr riscos, da seguinte forma, deixa eu explicar melhor aqui para vocês, tá? Se ele possui investimentos em ações, no caso desse exemplo que eu coloquei aqui, tá? Isso quer dizer que ele está com o capital dele em investimentos de risco, né? E uma perca desse capital pode levar ele a uma possível inadimplência, tá? Nesse crédito. Então, se ele tem investimentos de risco, tá? Conta 0 pontos. Se ele não tem investimentos de risco, soma 35 pontos. O total máximo que pode ser obtido aqui é de 230 pontos. No nosso exemplo aqui, a idade era 30 anos, então somou-se 10 pontos. A residência era própria, somou-se 15 pontos. Tempo de emprego era 2 anos, somou-se 10 pontos. Tem veículo, somou-se 25 pontos. Não teve o nome no SPC, né, Serviço de Proteção ao Crédito, somou-se 35 pontos. Não teve nome cadastrado no cheque sem fundo, somou-se 35 pontos. Nunca teve protesto, somou-se 35 pontos. E não tem investimentos de risco, então somam-se mais 35 pontos. No total da pontuação aqui, ele teve 200 pontos, tá? Então nós vamos olhar aqui, né, tá aqui, expectativa de risco reduzida, né, que é de 171 a 200 pontos, ok? É aquela nossa classificação aqui, ó, expectativa de risco reduzida. Dessa forma, o risco dele se tornar um inadimplente, né, ou seja, dele não honrar com seus compromissos, é baixo. Sendo assim, recomenda-se a concessão de crédito. Ok? Então, a avaliação aqui, né? Nós tivemos o que? Expectativa de risco reduzida. Aqui, realiza a transação, ok? Recomenda-se a realização da transação. E observar o item que o colocou nessa classificação. Né? Como não foi uma pontuação de expectativa de risco mínimo, tá? Seria bom se pudesse pedir uma entrada. Porque você pedindo uma entrada, né, você já reduz o valor de crédito que você vai conceder. E aqui são as outras características no nosso exemplo que eu criei, tá? Se fosse a expectativa de risco mínimo, realize a transação, ofereça prazos ampliados para facilitar o pagamento. Se fosse o risco médio, observe o item que deixou nessa classificação. Qual foi o item que mais pesou para ele ser classificado como risco médio? Peça entrada e solicite um avalista, né? Porque caso ele deixe de pagar, tá? Um avalista vai ter que honrar. No caso de risco elevado, tá? Ou você não concede o crédito, né, o empréstimo, ou você concede, mas pedindo garantias, né, a alienação de garantias, tá, a esse crédito. Porque o risco de você não receber é alto. Se você não receber, você tem uma garantia ali, tá, para poder repor o valor que foi perdido. Ok, gente? Essa foi a aula da nossa unidade 1 e 2. Espero que tenham gostado e obrigado.